Desde o começo do Balanço Geral eu falei, tem matéria boa lá de Sorocaba, né? E não uma só, são duas. A primeira é essa, né? Rodrigo, reativar a Maria Fumaça para ela fazer piuí tic-tac para ser um incremento, um plus para o turismo. Tá fazendo certo Sorocaba, hein? Pelos trilhos da antiga estrada de ferro Votorantim, lá está ela, a locomotiva 58. Fabricada nos Estados Unidos, simboliza o início da industrialização de Sorocaba no final do século XIX. Ela foi adquirida em 1891, ela foi encomendada à Baldwin Locomotive Works e integrou a frota inicial da Sorocabana, né? A primeira frota, digamos assim. E posteriormente, nos anos 60, quando ela estava em processo de desativação, a partir da renovação de frota de locomotivas da Sorocabana, um historiador de Sorocaba identificou alguns bens que estavam em vias de ser sucateados e ela foi uma das escolhidas para ser salva e representar a história da Sorocabana um dia. Então, no final, em 1969, ela foi levada ao Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, em Sorocaba, onde ficou exposta de forma estática até 1991. A partir dali ela foi levada para restauro, esse restauro levou 10 anos, ficou pronta em 2001, só que não havia onde colocar ela para circular, para funcionar. E acabou indo para Campinas, retornou a Sorocaba através de uma ação judicial, e foi colocado aqui no espaço da Estrada de Ferro Votorantim. A gente está agora na parte interna da locomotiva, para mostrar que ela está bastante preservada e continua em funcionamento. Como o sistema é a vapor, para ela se movimentar é um processo demorado. São cerca de 6 horas até a água atingir uma alta temperatura e pegar pressão. E aí sim, ela seguir viagem com uma autonomia de até 35 km por hora. Através de uma lei municipal de autoria do vereador Cristiano Passos, a locomotiva se tornou patrimônio material e cultural do município. Relembrar a história não custa nada, você manter a história tem um preço e você resgatar a história custa muito caro. Dito isso, veio lá essas expedições que tem pelo mundo afora, como é caro você resgatar uma história. Nós temos uma história aqui, uma história desde o turismo e muito mais ainda dos trabalhadores da malha ferroviária. E se passaram muitos anos, desde o fim da antiga FEPASA, nós temos hoje uma estrutura que podemos, né, usar ela no turismo, trazer para Sorocaba através do turismo, uma história que ainda vive, né? Há pessoas que se aposentaram há pouco tempo e falam, puxa, meu pai, meu avô, meu irmão trabalhou aqui. Eu acho que tem que manter isso vivo porque a história pode passar séculos e ela vai continuar existindo. Até 2012, em eventos de final de ano, a locomotiva realizava viagens comemorativas. Sobre os trilhos, levava passageiros até Votorantim. São cerca de 6 quilômetros. Com a lei, o objetivo é aumentar os passeios. Seria bom pra gente, né? Pra gente passear final de semana, pra vir pro serviço também, seria muito bom. Seria muito bom essa lei vir botar para quebrar. Eu acho muito interessante, é uma boa para Sorocaba, você vai fomentar o turismo da cidade, das regiões, trazendo assim uma maior procura, uma maior busca. Isso também é muito importante para a nossa rede de restaurantes, de comércio, que a nossa cidade fique cada vez mais conhecida com esse tipo de projeto. Nós temos o governo do estado hoje que é favorável ao turismo, a fomentar o turismo no caso da malha ferroviária. Nós temos em Sorocaba algumas leis também que favorecem ao turismo aqui, através das emendas que podem fomentar o turismo, promover as datas, por exemplo, o dia do ferroviário, Natal, o dia das crianças, trazer pessoas que são carentes, vulneráveis, que não podem pagar um passeio e elas poderem participar junto e reviver essa história. Essa lei que torna o patrimônio cultural e material, ela favorece ainda mais no fomento a esse turismo. São 132 anos de história e a expectativa é chegar muito além de passeios, e sim mais um atrativo turístico e cultural para Sorocaba. Sorocaba é vista no país inteiro como uma das cidades pioneiras da ferrovia, inclusive pioneiras em relação a muitas cidades de outros países, como Tóquio, né, no Japão. Tem muitas estações importantes que tem pelo menos 25 anos a menos do que a nossa estação aqui. Quando você faz isso com uma locomotiva histórica como essa, que ela já foi número 25, depois passou a ser 58, poucos têm esse conhecimento dessa história, mas quando você faz isso com uma locomotiva histórica,
permite passeios que ajudam a aumentar o orgulho do sorocabano de ter um passado tão rico.